paz do Senhor, irmãos, nós estamos mais uma vez reunidos para estudarmos a nossa lição com o tema de hoje: E no princípio criou Deus. Para muita gente, esse tema, às vezes, ele se torna bastante complexo do ponto de vista do entendimento. Eu confesso a vocês que, para mim, esse tema ele não causa grandes reflexões. Nunca foi um tema que me prendeu para grandes reflexões ou pensamentos mais demorados, porque eu costumo partir do princípio de que certas coisas não têm resposta, e eu me contento com isso. Então, questionar determinadas coisas não leva a um objetivo concreto. E eu, por princípio, eu não costumo me deter em coisas que de imediato a gente já conclui que não levará a um ponto seguro, a um local onde a gente possa dizer: olha, isso aqui está estabelecido e é assim que funciona. Uma dessas coisas, são muitas coisas que a gente definitivamente não tem resposta, mas uma delas está relacionada com o assunto de hoje, o tema de hoje, a criação, não é? Tudo isso que nós conhecemos, que nós vemos, que Deus criou. Eu penso que nesse aspecto nós devemos olhar para as Escrituras e crer. Tendo em vista que nós não encontraremos grandes argumentos no sentido de que não foi Deus quem criou, ou não foi um ser poderoso, um ser onipotente, onipresente que criou todas as coisas. E nós encontramos as mais variadas explicações. Também eu não tenho por princípio não antagonizar ciência com a palavra de Deus. Eu tenho por princípio não fazer isso, porque também não vejo que coopera para um bom desenvolvimento do tema. A criação é algo divino, a Bíblia deixa isso muito claro desde o princípio. E nós temos que nos colocar na presença de Deus e dizer a Ele que nós cremos que Ele é o Criador de todas as coisas. Evidentemente que nós temos algumas questões que acabam surgindo e que são questões que nos são colocadas por explicações científicas, que muitas têm sentido, não exatamente no que diz respeito à criação, mas no desenvolver da vida na Terra. Nós encontramos os homens estudando e explicando muita coisa que definitivamente faz sentido, sim. São observações pertinentes, que têm sentido. Mas no que diz respeito à criação, nós temos essa teoria a mais difundida, que é de uma explosão e de uma organização depois desse grande evento, de uma organização das coisas ao longo de muitos e muitos bilhões de anos, não é? Que é uma explicação. É algo que, por falta de resposta, como eu disse no início, nós encontramos através da ciência. Como eu disse a vocês, eu procuro não me prender a isso, e eu não aconselharia ninguém a se prender a esse tipo de coisa, porque é certo, irmãos, que não haverá resposta.
não haverá uma resposta que nos contente, uma resposta que nos faça tranquilizar, ficarmos tranquilos com relação ao tema. Não haverá. O que nós temos é a Bíblia afirmando que Deus criou todas as coisas, criou os céus e a terra, criou tudo que na terra há, organizou esse planeta de uma maneira magnífica, extraordinária, esplêndida, de maneira que a vida como nós conhecemos, ela só pode acontecer efetivamente aqui neste planeta. Não existe nenhum outro lugar conhecido até então que possa habitar, que possa abrigar vida como nós conhecemos. E então a Bíblia fala que esse planeta era sem forma e vazio no início. Lá no Gênesis é narrado isso. E então Deus organiza tudo, Deus cria tudo, e de maneira que esse planeta ele pode suportar a vida como nós conhecemos, ou seja, ele pode nos manter vivos. Haja visto que se nós tivermos uma pequena inclinação do planeta a mais do que ele é hoje, já se torna um planeta que a vida como nós conhecemos, ele não mais sustentará, ou seja, nós seremos eliminados. Então, são pequenas variações que eventualmente possa ocorrer, que pode eliminar a vida na Terra. Então, partindo desse princípio, nós só temos a dar razão àquilo que a palavra nos mostra com muita clareza, que um ser soberano, inteligente, que criou a vida, que sabe a estrutura da vida que ele criou, ele conhece-nos muito bem, ele conhece as características físicas e biológicas que nós temos, então ele molda esse planeta de maneira que, com as características físicas e biológicas que nós temos, nós conseguimos sobreviver aqui. Então, nessa lição nós estaremos vendo isso, ouvindo os irmãos, ouvindo os argumentos que os irmãos têm, mas desde já eu antecipo para vocês que é um assunto gostoso de falar, porque nós podemos divagar, não é, nos pensamentos, mas sabendo que a resposta clara nós encontramos somente na palavra de Deus. Que Deus nos abençoe ao longo dessa lição. Paz do Senhor, irmãos. Para começar, eu quero ler o texto que nos foi dado na introdução e depois fazer um breve comentário. O texto é de Salmos 33, versículos de 6 a 9. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes pelo sopro de sua boca. Ele ajunta as águas do mar num só lugar, das profundezas faz reservatórios. Toda a terra tema o Senhor, tremam diante dele todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo surgiu. Na nossa limitação de seres humanos, seres pecadores, nós realmente não conseguimos ter ideia, a gente não consegue enxergar a magnitude de um ser como Deus. É só através realmente da fé. Porque nós, como seres humanos, somos limitados aos sentimentos, às visões, né, aos 5 sentidos que nós temos, né? Para a gente entender o que se passa, a gente depende dos 5 sentidos, né? E também a gente depende de muita leitura, muito estudo, o que acaba tendo 2 viés, né? Ou o viés de busca por informação para descoberta de novas opiniões, formar novas opiniões, ou o viés de leitura de confirmação. Bom, eu acho que a Terra surgiu de uma explosão
E aí eu começo a ler, a pesquisar tudo o que confirme esta questão, este pensamento, né? Então nós dependemos de todo um contexto para poder entender. Realmente é muito difícil para a gente imaginar uma pessoa, porque aí a gente imagina, quando a gente fala Deus é uma pessoa, a gente imagina uma pessoa mesmo, né? Um ser humano. E Deus não é um ser humano, mas pra gente, para desenhar, né? Pra gente entender, tem que desenhar. Então fica aquela coisa assim, você tentando imaginar uma pessoa falando e alguma coisa aparecendo, como se fosse um filme, uma mágica, uma ilusão de ótica. E com Deus não é assim que acontece. Deus não é um ser humano, ele é um ser ilimitado, né? É um ser que tudo faz. E os cientistas, por muito buscarem informações, acabam desacreditando, né? E porque tudo o que se procura se acha uma resposta. Eu particularmente gosto muito de assistir documentários, ver filmes, ler livros que tragam essa discussão sobre as realizações de milagres de Deus, do que Deus fez, porque quanto mais eles estudam, quanto mais eles confirmam, não, olha, isso aconteceu por causa de uma explosão que teve do vulcão, foi um terremoto, tá? Mas quem foi que proporcionou esse terremoto? Né? Então, assim, quanto mais eles buscam, quanto mais os cientistas buscam, mais aí é uma opinião minha, é um viés de estudo que eu tenho, que mais confirma a minha crença, que mais confirma a minha fé de que tudo quanto existe foi Deus que criou. E na Bíblia existem várias citações, né? Falando que Deus tudo fez. E se a gente acredita na Bíblia, a gente acredita em Deus. Se Deus tudo fez, Deus tudo criou, tá lá na Bíblia, e assim a gente pensa. Mas realmente a gente não pode ficar muito preso em questões. Se é um ponto de polêmica, a gente não pode ficar muito preso a estruturas, a leituras fora do contexto da Bíblia, porque aí a gente tem que ter fé para acreditar mesmo que Deus falou e tudo se fez. No nosso entendimento humano é impossível isso, né? E é isso que eu gostaria de passar para os irmãos dentro do que eu penso. Vamos ver o que é que o Lucas refletiu sobre isso, o que é que ele pesquisou sobre esse tema e quais são as novidades, se é que nós podemos dizer assim, que o Lucas tem a nos dizer sobre isso. É um tema, como eu disse, já bastante falado, mas de repente nós poderemos ter alguma novidade. Vamos ouvir. A paz do Senhor, irmãos. Eu vou falar sobre a reflexão 1. Primeiro, eu vou ler o texto de Hebreus 11, 3, para dar início. Hebreus 11, verso 3. Pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o visível não foi feito do que se vê. Bom, meus irmãos, assim, na reflexão 1, o autor, ele traz justamente essa contradição da ciência, que é quase imperceptível, que tudo surgiu do nada. Porém, esse nada era uma energia no vácuo. Bom, se existiu uma energia na qual houve uma explosão e formou tudo o que temos e tudo o que somos, então existia algo. E quem criou essa energia? Percebe a contradição? Então, quanto mais a ciência tenta explicar a formação do universo, mais ela se aproxima de Deus, mais ela fica sem explicações, porque ela cai sempre na mesma pergunta:
Quem criou essa energia? De onde ela veio? E a resposta é sempre a mesma: de algo ou de um ser superior. E cá entre nós, Big Bang, teoria da evolução, não é fácil de acreditar, né? Então eu quero citar aqui, para terminar, uma frase do falecido escritor brasileiro Ariano Suassuna. Ele diz o seguinte, que é preciso mais fé para acreditar no Big Bang e na teoria da evolução do que para acreditar em Adão e Eva. Amém? Que Deus abençoe a cada um de nós. Agora nós iremos ouvir a irmã Rosa e ela vai nos explicar o que ela entendeu, o que ela meditou, pesquisou, leu, já ouviu sobre o assunto, sobre as pessoas que tentam buscar explicações plausíveis e razoáveis, concretas ou a mais concreta possível no que diz respeito à criação. Vamos ouvir o que a irmã Rosa tem a nos dizer. Paz do Senhor, amados irmãos. Sequência 1. As mentes que insistem em encontrar resposta para a grande questão, qual a forma como tudo veio à existência, ao ignorar a indicação da criação como uma ação divina, são atormentados com a pergunta: quem criou tudo? Se foi Deus, quem foi então que criou Deus? Existe até uma corrente religiosa mormons que, para resolver essa questão sobre a origem do próprio Deus, afirma que Deus, Elohim, teve um pai. Horas. Se tem pai, quem foi seu avô? Pois, quem tem pai tem avô. Detalhe, Deus criou o tempo. Quando criou tudo, o mais que existe. Portanto, Deus não está sujeito ao tempo. O Criador não se sujeita à criatura. Ele é eterno. 2 Pedro 3,8. A frase, no princípio criou Deus os céus e a terra, é a primeira declaração da Bíblia. E o seu significado apresenta que Deus, como Criador do universo e tudo que nele há. Essa frase reprova qualquer tipo de teoria que diz que a matéria é eterna, ou que o universo é fruto do acaso, ou que é algum evento aleatório. Se alguém abre as Escrituras buscando saber quem é Deus e qual a origem da vida, a declaração no princípio, criou Deus, é uma resposta apropriada. Deus é o Criador de todas as coisas. Se o primeiro livro da Bíblia diz, no princípio criou Deus o céu e a terra, o último livro da Bíblia diz, digno és o Senhor de receber a glória, a honra e o poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade foram criadas. Apocalipse 4:11. Graças a Deus. Obrigada, irmãos. Vamos ouvir a irmã Cláudia e a pergunta para ela é a seguinte, na reflexão 2. Como os povos antigos tratavam esse tema? Como é que eles viam a questão da criação? Percebam que essa é uma discussão antiga e que não é de hoje. Isso não é coisa dos nossos dias. Muito pelo contrário. O homem, ele sempre buscou explicações para a criação e para a sua própria criação. Quando nós sabemos que efetivamente nós encontramos essas explicações nas Escrituras. Mas a Cláudia vai falar um pouco para a gente daqueles nossos irmãos do passado, o que é que eles pensavam sobre o tema. Vamos ouvir a Cláudia. Bom dia, meus queridos irmãos. A paz do Senhor. Nesta lição, estamos estudando sobre a criação do mundo. Há quem acredita que o responsável não foi Deus,
Estes, por sua vez, acreditam em teorias evolucionistas ou o ser humano ter sido criado através de uma explosão. São alguns exemplos. Mas a verdade é que são tão finitos esses pensamentos que não conseguem compreender a grandeza do nosso Senhor e buscam explicar o inexplicável, pois simplesmente não têm fé para acreditar que tudo foi criado por Deus e o quão grande é o seu poder, que é revelado a nós diversas vezes, e de que Ele é o grande Eu Sou. Fique com a paz do nosso Senhor. Amém. Nós vamos agora para a sequência 2, e a sequência 2 talvez seja a parte mais interessante, mais gostosa para falar do tema que nós estamos vendo hoje. Que toda a criação, de uma maneira ou de outra, ela proclama a magnitude e a grandeza de Deus. Então vamos imaginar, eu já falei aqui que nosso planeta ele foi desenhado para que nós pudéssemos viver nele. Quando eu digo desenhado, é uma força de expressão. Ele foi feito, formado, criado por Deus para que nós pudéssemos sobreviver aqui. E Deus pensou em tudo. Nós encontramos inteligência em tudo aquilo que acontece na criação, na natureza. Veja só, os ciclos, não é? As estações chuvosas, depois nós temos a estação mais fria, seca, mais seca. Isso tudo ocorre dentro de um planejamento muito bem arquitetado, muito bem construído, muito bem feito. E isso denota o quê? Que aquele que criou era um ser inteligente. É um ser inteligente. E aí a gente pode fazer uma pequena ligação conosco. Veja, qual é a coroa da criação? Somos nós, que somos inteligentes. Então, Deus, como ser onisciente, onipotente, onipresente, que sabe todas as coisas, que tem na palma das mãos toda a capacidade e a inteligência para criar tudo, formou todas as coisas, criou todas as coisas de uma maneira que elas caminham e trilham adequadamente para que nós possamos sobreviver aqui como seres humanos, como criaturas dele. Percebam só, irmãos, o Sol. Vamos pensar no Sol. Se a gente ficar sem Sol durante 5, 6, 7 dias, a nossa temperatura, a temperatura do planeta, ela vai cair bruscamente, com apenas 5 ou 6 dias sem sol. Ela vai cair bruscamente. Se nós tivermos 1 mês ou 2, 3 meses sem sol, a temperatura para os nossos padrões ela vai se tornar uma temperatura extremamente desconfortável. Extremamente desconfortável. Então, Deus planejou isso tudo de maneira que a natureza funciona perfeitamente. Nós temos o período do sol e depois nós temos o período noturno, sem o sol, onde as temperaturas diminuem. Porque se nós tivéssemos também o sol por meses a fio, sem nenhum período de interrupção, a vida também se tornaria inviável. Percebe? Eu só estou dando estes exemplos práticos, que são coisas
corriqueiras, não é? Para que nós possamos pensar como Deus fez as coisas perfeitamente. E nós, na maioria das vezes, não paramos nem sequer para pensar nisso, porque nós vemos isso como uma coisa automática, que acontece automaticamente. Mas só acontece porque alguém pré-determinou que isso iria acontecer assim. E isso acontece assim para que nós, como criaturas de Deus, possamos sobreviver neste lugar que Deus criou para que nós sobrevivêssemos. E nesse sentido, nós agora iremos ouvir o irmão João Ricardo, e ele vai falar um pouco da sua experiência de vida e do conhecimento que ele teve da palavra de Deus, como que isso aconteceu, como isso ocorreu. Vamos ouvir o João Ricardo. Sequência 2. Os atributos de Deus resplandecem na criação. As digitais do Criador podem ser vistas em cada detalhe, das pequenas às mais gigantescas obras da criação, desde as galáxias mais distantes até a gota de orvalho que umedece uma flor. Tudo proclamam a sabedoria e tão grande quanto o terno poder de Deus. O universo é um palco iluminado que mostra com exuberância a majestade divina. Do nada, Ele criou todas as coisas e tudo fez para a sua glória. Isaías 6, 3. Refletindo um pouco sobre essa lição, ela me trouxe algumas memórias boas, memórias da época quando eu cursei física. Não sei se os irmãos sabem, mas eu cursei física em 2009 e eu tinha minhas dúvidas sobre Deus. Eu não acreditava, mas eu não desacreditava, mas eu tinha minhas dúvidas. E a ciência, por incrível que pareça, ela me proporcionou, ela conseguiu sanar minha dúvida. Por quê? Eu sempre acreditei na ciência. Eu acreditava nos cálculos. Eu acredito em muitos cálculos até hoje. Eu acreditava nas suas resoluções. Acreditava fielmente nas suas teorias, que é muito duvidosas, né? Diga-se de passagem. Mas eu acreditava. E chegou um ponto da ciência em que me tocou muito. E foi justamente o ponto da criação. Porque a ciência ela é muito complexa, ela explica fatos, fenômenos gigantescos. Só que ela não consegue explicar a criação. E ela se omite. Ela podemos abrir entre aspas, ela mente, né? Ela tenta esconder a verdade absoluta, né? Se a gente partir para o século XX, que foi quando Albert Einstein criou a teoria da relatividade, e através dessa teoria conseguiu explicar inúmeros fatos, inúmeros conceitos, houve uma grande transformações nos conceitos básicos, né? Conseguiu a partir daí explicar vários fatos importantes que ainda não era explicado, e aí através dessas explicações conseguiu ter um entendimento melhor da ciência. Lindo, maravilhoso. Porém, um ponto a ciência nunca explicou e não tem como explicar a não ser Deus, que foi da onde surgiu tudo. Foi a pergunta que eu fiz. A física é linda. Para tudo é uma ação, é uma reação, tudo é uma energia, tudo é interação entre moléculas, então sempre há energia. Mas de onde surgiu essa energia? Foi a pergunta que eu fiz. Se tudo tem uma ação-reação, se tudo tem uma energia, se tudo na natureza é provocado, de onde surgiu? Quem provocou?
Então, esse assunto foi um dos principais, se não foi o principal ponto para eu começar a acreditar em Deus. Eu gosto muito desse assunto e a ciência nunca vai explicar, nunca vai conseguir ter uma teoria ou uma explicação do início de tudo, a não ser Deus. Então hoje eu tenho a convicção, tenho no meu coração a existência de Deus, e tudo se partiu do início, do início mesmo. Então a minha conversão se deu do início, de uma simples pergunta: de onde, como surgiu tudo? E através dessa pergunta podemos observar que Deus, Ele nos criou, que Deus é perfeito e que Deus deu a oportunidade de a gente contemplar toda a sua criação, contemplar a natureza, contemplar cada momento neste mundo. Então, o que eu tenho para dizer dos irmãos é que é uma experiência magnífica que eu tive em relação a isso, né? Tanto que foi meu ponto de conversão, e de que a ciência realmente é linda, só que a ciência não chega aos pés de Deus. Deus é maravilhoso todo o tempo, por mais que não conseguimos entender muitos e muitos fatos que acontecem na nossa vida, mas Deus um dia irá explicar para a gente. Então, eu queria deixar este momento, essa é uma experiência pessoal e que me lembrou muito da época da minha conversão. Eu queria deixar apenas isso com os irmãos. A pergunta para Carol, baseada na reflexão 3, para que ela explique, fale conosco sobre a grandeza de Deus, ao mesmo tempo a nossa limitação e pequenez, mas ainda assim Deus olha por essas criaturas tão pequenas que somos nós diante do Criador. Vamos ouvir a Carol. A paz do Senhor, irmãos. Hoje eu vou fazer um comentário da reflexão 3, que diz assim: o esplendor máximo da glória divina na criação é expressa pelo homem. E o autor nos deixou como embasamento Salmos 8, que eu vou ler para os irmãos na versão da linguagem de hoje, os versículos de 1 a 9. Então diz assim, Salmos 8, dos versos 1 ao 9. Ó Senhor nosso Deus, a tua grandeza é vista no mundo inteiro. O louvor dado a ti chega até o céu e é cantado pelas crianças e pelas criancinhas de colo. Tu construíste uma fortaleza para te proteger dos teus inimigos, para acabar com todos os que te desafiam. Quando olho para o céu que tu criaste, para a lua e para as estrelas que pusestes nos seus lugares, o que é um simples ser humano para que penses nele? O que é um ser mortal para que te preocupes com ele? No entanto, fizeste o ser humano inferior somente a ti mesmo, e lhe deste a glória e a honra de um rei. Tu lhe deste poder sobre tudo o que criaste. Tu puseste todas as coisas debaixo do domínio dele. As ovelhas e o gado e os animais selvagens também, os pássaros e os peixes e todos os seres que vivem no mar. Ó Senhor nosso Deus, a tua grandeza é vista no mundo inteiro. Graças a Deus. Então, irmãos, como nós vimos no decorrer da lição, Deus, Ele é o Criador de todas as coisas e Ele não foi criado, pois Ele é eterno. E nós somos criaturas dEle, feitos à sua imagem e semelhança. Ou seja, dentre tudo que foi criado, nós que somos seres humanos imperfeitos e pecadores, nós tivemos o privilégio de sermos a criação mais importante. E além disso, como diz ali no Salmos 8 mesmo, e Ele nos deu glória e a honra de um rei.
Além disso, Ele nos deu poder sobre tudo o que Ele criou. O que nós fizemos para merecer tanto de Deus? Vamos pensar sobre isso. Deus é o nosso Criador e nós somos criaturas dele. E Ele nos ama. Olha que coisa grandiosa. Que Deus nos abençoe. Nós chegamos ao final de mais uma lição. Agradecemos a todos os irmãos que participaram. Ficamos contentes e alegres porque o Senhor tem nos proporcionado momentos como este, em que nós temos tido a oportunidade de meditar na Palavra de Deus. Meditar na Palavra de Deus é sempre bom, é sempre muito gostoso e faz bem, porque nós nos aproximamos do Senhor. Nós nos aproximamos de Deus, o Criador de todas as coisas, o Deus eterno, o Deus que vive e reina eternamente. E que nenhum pensamento outro venha a nos atrapalhar a servir ao Senhor. Que nós possamos ter a tranquilidade, a serenidade necessária para servir a Deus, sem que pensamentos adversos, pensamentos que nós sabemos já, como nós já falamos, que não nos conduzem a um porto seguro, de maneira nenhuma esses pensamentos, essas ideias possam nos atrapalhar. Também, irmãos, vamos viver a fé tranquilos, vamos viver sossegados, seguros daquilo que nós cremos e sabemos. Se as pessoas têm afirmado que através de uma explosão todo esse universo surgiu, toda essa galáxia surgiu através de uma explosão, ora, as pessoas têm o direito de acreditar, de crer, de afirmar o que elas quiserem. O que importa efetivamente é aquilo que nós cremos. E nós temos liberdade para crer do jeito e da maneira como nós quisermos. Então, vamos nos colocar na presença de Deus sempre tranquilos, sem nenhuma restrição. E eu diria mais, não vamos nos desgastar contestando certas coisas, certas afirmações, que elas não produzem absolutamente nada. É o que nós temos visto ao longo do tempo com a experiência de vida que a gente já tem. Se as pessoas afirmam que nós viemos de um pequeno micróbio que surgiu nos oceanos e depois foi evoluindo e nós nos tornamos o que somos hoje, ora, as pessoas podem afirmar o que elas quiserem. Nós temos a tranquilidade, como eu já disse, para continuar crendo naquilo que nós cremos. E assim nós iremos continuar com a bênção e com a graça de Deus, tranquilos, sossegados, aproveitando da ciência a parte que é interessante para nós. E eu digo a vocês com toda a certeza, o conhecimento humano foi dado por Deus. Nós somos inteligentes porque o nosso Criador é inteligente e Ele quis que nós fôssemos inteligentes. Então, vamos aproveitar a parte boa daquilo que o conhecimento humano tem para nos proporcionar. Eu até diria para vocês, leia Darwin, a autobiografia de Charles Darwin. É interessantíssimo ler. A gente aprende muito ali. Evidentemente que tem coisa que nós não aproveitaremos, mas eu posso dizer a vocês que a maior parte da autobiografia de Charles Darwin nós iremos aproveitar. São coisas escritas por um ser humano humilde, bastante, extremamente inteligente, dedicado, que buscava efetivamente a fundo o conhecimento, aquilo que ele afirmava, ele procurava
provar. Como eu disse e repito, muita coisa ele não provou, ele especulou, mas muito do que ele disse, muito do que ele estudou, muito do que ele falou é extremamente proveitoso. Que Deus possa nos abençoar e que nós possamos continuarmos firmes e diligentes na fé. Deus abençoe a todos vocês. Obrigado, Senhor.